A paz do Senhor, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura da Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia toda ao longo de 2022, como é conhecido, mas talvez você tenha chegado aqui neste vídeo, seja novo, seja nova aqui, nós temos muita gente nova, né, se achegando a nós aqui no canal. Nós estamos lendo a Bíblia toda esse ano e aqui na descrição desse vídeo tem o link da explicação da leitura, a versão que a gente está usando, como é que a gente está fazendo. Tem também o link para você baixar o plano de leitura gratuitamente, está aqui na descrição. E ali também tem as minhas redes sociais, tem o meu Instagram, se você não me segue lá, por favor me siga. E também tem o link do nosso grupo no Telegram. Eu tenho um grupo lá no Telegram onde eu posto materiais referente à leitura, postei lá resumos e outras coisas, então vai ser uma alegria ver você participando. Uma outra coisa, eu quero continuar pedindo a todos vocês que tragam um amigo para ler junto com você, é importante. Eu sempre corri com um colega, corríamos os dois juntos, e aí de repente eu perdi esse colega de corrida. As minhas corridas não foram mais a mesma, porque tinha dia que eu não queria ir, mas ele queria. Ele me ligava e eu tinha que ir. Outro dia ele não estava legal, mas eu ligava e porque eu liguei ele ia. E assim também é na leitura bíblica. Vai ter um dia que você vai estar meio desanimado, mas aí o seu colega fala: e aí, você já fez a leitura, tal? E aí você fala: ok, então vou fazer também, tá bom? Isso é importante. Isso também motiva. Quem sabe você não cria um grupo aí com colegas de trabalho, eu não sei. Gente, abre a mente, deixa Deus usar você para você criar aí uma rede de pessoas para abençoar a vida delas e para elas também abençoarem a sua vida. Isso é maravilhoso, né? Então hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 28 até o 30, 28, 29 e 30. Só lembrando, se você não é inscrito aqui no canal, aqui embaixo desse vídeo, do lado direito aqui do vídeo, tem um íconezinho assim vermelho escrito inscreva-se. Para você se inscrever, você tem que estar com o seu e-mail Gmail. Aí você clica ali, você se inscreve e você passa a receber no seu WhatsApp a notificação do YouTube. Também é legal. E lembra de ativar lá, tem 3 sininhos. Quando você faz a inscrição, tem 3 sininhos. Aí tem um que é nenhuma notificação, algumas notificações, todas as notificações. E aí você clica ali no todas as notificações e você passa a receber o aviso do YouTube. Muito bem. A gente estava lendo até agora há pouco sobre Jacó roubando a bênção de Esaú, aquela coisa toda, aí ele vai fugir. E agora no versículo 28, nós vamos entender como que vai se dar esse processo. No 29, ele vai chegar lá em Padã Arã, que é a casa do seu tio Labão. Preste atenção nesse nome, Labão. Jacó vai se casar com Lia e Raquel, vão ter os filhos. E no versículo 30 a gente vai ver um pouquinho dessa história também dele, que as suas riquezas aumentam. E aí no versículo... E aí nós vamos continuar, vai ser maravilhoso. É uma história assim dos patriarcas que é muito legal. Vamos lá então? Janeiro, dia 10, capítulos 28, 29 e 30, dizem assim. 28, 1. Então Isaque chamou Jacó e o abençoou e disse: não se case com uma mulher cananita. Em vez disso, vá de imediato a Padã Arã, a casa de seu avô Betuel, e case-se com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos, e que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações. Que Deus dê a você e a seus descendentes as bênçãos que ele prometeu a Abraão. Aqui vai surgir um personagem muito importante, fruto desta bênção, que vai se chamar José do Egito. Você vai ver daqui a pouco. Versículo 5. Assim Isaque se despediu de Jacó,
que foi para Padã Arã morar com seu tio Labão, irmão de Rebeca, filho de Betuel. Esaú soube que seu pai, Isaque, havia abençoado Jacó e o enviado para Padã Arã para encontrar uma esposa, e que, ao abençoá-lo, tinha advertido a seu irmão: não se case com uma mulher cananita. Também soube que Jacó havia obedecido aos pais e ido a Padã Arã. Quando ficou evidente que seu pai não aprovava as mulheres cananitas, Esaú foi visitar a família de seu tio Ismael. Lembra do Ismael, irmão de Isaque? Além das 2 mulheres cananitas com as quais havia se casado, tomou para si das filhas de Ismael, uma das filhas de Ismael. O nome de sua nova mulher era Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão. O sonho de Jacó em Betel. Preste atenção. Aqui é um tipo de Cristo também, ó. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Arã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom lugar, um bom local para acampar, e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam por ela. Alguém veio do céu à terra. O nome dele é Jesus. E ele abriu para nós esse caminho. Ele estabeleceu essa escada para o homem, a mulher, o ser humano, voltar-se novamente ao Deus Pai, o nosso Senhor poderoso. Versículo 13. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. Na terra na qual você está deitado, ou a terra na qual você está deitado, lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e por sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está nesse lugar e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou uma pedra na qual havia descansado, ou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como uma coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Ao lugar, o chamou de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, e se ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será meu Deus, e esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que ele me der. Está falando do dízimo aqui, né? De tudo que Deus der, ele vai dar a 10ª parte. Você está vendo que o dízimo ele é lei do Senhor, né? Aqui não foi dado ainda os 10 mandamentos, mas eles já praticavam o dízimo. Abraão praticou o dízimo, né? Com Melquisedeque. Jacó chega a Padã Arã. Jacó seguiu viagem e por fim chegou à terra do leste. Viu um poço de longe e junto ao poço
no campo 3 rebanhos de ovelhas, à espera de que lhes dessem água. Uma pedra pesada cobria a boca do poço. Era costume neste lugar esperar que todos os rebanhos chegassem para então remover a pedra e dar água aos animais. Depois a pedra era recolocada na boca do poço. Jacó se aproximou dos pastores e perguntou: "De onde vocês são, amigos?" "Somos de Harã", disseram eles. "Conhecem um homem chamado Labão, neto de Naor?" perguntou Jacó. "Sim, conhecemos", responderam eles. "Ele vai bem?" perguntou Jacó. "Sim, vai bem", disseram. "Olha ali, vem Raquel, filha dele, com o rebanho." Essa história de rebanho e poço gerou casamento, né? Do pai, e agora está gerando casamento também do filho. Meu Deus! Jacó disse: "Ainda é dia claro, cedo demais para recolher os animais. Por que vocês não dão de beber às ovelhas para que elas possam voltar a pastar?" "Não podemos dar de beber aos animais enquanto não chegarem todos os rebanhos", responderam. "Só então os pastores removem a pedra da boca do poço e damos de beber para todas as ovelhas." Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Uma vez que Raquel era sua prima, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam ao seu tio Labão, Jacó foi até o poço, removeu a pedra que a cobria e deu de beber ao rebanho de seu tio. Então Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Explicou para Raquel que era seu primo, por parte do pai dela e filho de Rebeca, tia dela. Raquel foi correndo contar a seu pai Labão. Assim que Labão soube que seu sobrinho Jacó havia chegado, correu ao seu encontro. Ele o abraçou e o beijou e o levou para casa. Depois que Jacó lhe contou sua história, Labão exclamou: "Você é de fato sangue do meu sangue." Mas ele tinha segundas intenções, ele era danadinho. O Labão, não Jacó. Jacó se casa com Lia e Raquel. Ele amava Lia, mas casou com Raquel primeiro. Você conhece a história, vamos ler. Quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de um mês, Labão lhe disse: "Você não deve trabalhar de graça para mim só porque somos parentes. Diga-me, qual deve ser o seu salário?" Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova, Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Resumindo, um era bonito e outra era feia, aos olhos de quem estava vendo. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: "Trabalharei para o Senhor por 7 anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa." "Melhor entregá-la a você do que entregá-la a outro qualquer", respondeu Labão. "Fique aqui e trabalhe comigo." Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. O amor é lindo, né? Chegada a hora, Jacó disse a Labão: "Cumpri minha parte do acordo. Agora dê-me minha esposa para que eu me deite com ela." Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, ó o malandrinho aqui, ó, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó, deu a irmã mais velha. E naquela época existia uma tradição da mulher cobrir o rosto. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí quando tirou o véu, Jesus, Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: "O que o senhor fez comigo?" "Trabalhei 7 anos por Raquel, porque o senhor me enganou." Labão respondeu. Ele podia ter falado isso antes, gente, mas ele era danadinho. Labão respondeu, versículo 26: "Aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias, e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar por mais 7 anos para mim."
Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito, muito mais que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. O pessoal era terrível naquela época, né? Eu acho que já existia Viagra naquela época, porque casou, 7 dias de núpcias com uma, aí casou com uma segunda, mais 7 dias de núpcias com a outra. Meu Deus. Versículo 31, os filhos de Jacó. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Olha só. Lia engravidou e deu à luz a um filho. Chamou-o de Ruben, pois disse: o Senhor viu minha infelicidade, e agora meu marido me amará. Pouco tempo depois, Lia engravidou e deu novamente à luz outro filho, chamou de Simeão. Aqui nós estamos falando do surgimento das 12 tribos de Israel, tá? Lá, sabe, as famosas 12 tribos de Israel? Tá começando aqui, ó. Começou com o primeiro filho, Ruben. Depois veio Simeão, pois disse, versículo 33, o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lia engravidou pela 3ª vez e deu à luz outro filho, o chamou de Levi. Os tribos dos levitas vêm daqui. Pois disse: certamente dessa vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz a outro filho. Chamou de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Engraçado, né? Capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso sou Deus? Perguntou ele. Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos? Raquel lhe disse: tome minha serva Bila e deite-se com ela. Ela dará à luz filhos em meu lugar, e por meio dela também terei uma família. Então Raquel entregou sua serva Bila a Jacó por mulher, e Jacó deitou-se com ela. Bila engravidou e deu à luz a um filho a Jacó. Raquel o chamou de Dan. É da tribo de Dan, lá no norte de Israel. Pois disse: Deus me fez justiça, ouviu meu pedido de um filho. Bila engravidou novamente e deu a Jacó um segundo filho. Raquel o chamou de Naftali. Terra de Zebulon e Naftali, lá na região da Galileia, né? De ti virá o Salvador, né? Aquele que andava na sombra da morte, essa região, né? Raquel o chamou de Naftali, ou de Naftali, pois disse: tive uma luta intensa com minha irmã e venci. Quando Lia percebeu que tinha parado de engravidar, tomou sua serva Zilpa, confusão aí, e a entregou a Jacó por mulher. Pouco tempo depois, Zilpa deu um filho a Jacó. Lia o chamou de Gade, pois disse: como sou afortunada. Então Zilpa deu a Jacó um segundo filho. Lia a chamou de Azer, pois disse: estou alegre, agora as outras mulheres celebrarão comigo. Certo dia, durante a colheita do trigo, Ruben encontrou algumas mandrágoras que cresciam no campo e as trouxe para Lia, sua mãe. Raquel suplicou a Lia: por favor, dê-me alguma das mandrágoras de seu filho. Lia, porém, respondeu: não basta ter roubado meu marido? Agora também quer roubar as mandrágoras de meu filho? Raquel propôs: em troca de algumas mandrágoras, deixarei que Jacó se deite com você essa noite.
Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, Lia foi ao seu encontro e disse: essa noite você deve se deitar comigo. Paguei por você com algumas mandrágoras que meu filho encontrou. Assim, naquela noite, Jacó se deitou com Lia. Ai, ai, ai. Ali quem fazia a gestão das noites de Jacó eram as mulheres. Ele mesmo não mandava nada. Ai, Jesus amado. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de mandrágoras aqui, viu? Versículo 17. Deus respondeu às orações de Lia, que engravidou novamente e deu a Jacó um quinto filho, chamou de Issacar, pois disse: Deus me recompensou porque entreguei minha serva por mulher a meu marido. Lia engravidou outra vez e deu a Jacó um sexto filho, chamou de Zebulon, pois disse: Deus me deu uma boa recompensa. Agora meu marido me tratará com respeito, porque lhe dei 6 filhos. Depois Lia deu à luz a uma filha e a chamou de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel, olha só, e em resposta às suas orações permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Deus tirou minha humilhação, declarou, e o chamou José, pois disse: que o Senhor me acrescente ainda mais outro filho. José, você que chama José aí, que vê aqui o canal, ou você que tem um irmão, pai, mãe que chama José, sabe qual é o significado bíblico do nome? José significa que ele acrescente, que Deus acrescente. Então esse é o nome. Vamos lá, versículo 25. As riquezas de Jacó aumentam. Logo depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Permita-me levar minhas mulheres e meus filhos, pelos quais eu o servi, e deixe-me partir. O Senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente a seu serviço. Verdade, né? 14 anos e mais tempo ainda. Então Labão respondeu: se mereço o seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me qual será o seu salário, e qualquer que seja o valor, lhe pagarei. Ai, que coisa terrível. O Labão aqui só pensava em dinheiro, gente. Um cara terrível. Versículo 29. Jacó respondeu: o Senhor sabe como trabalhei arduamente a seu serviço e como seus rebanhos cresceram sob meus cuidados. De fato, o Senhor tinha pouco antes, de eu chegar, mas sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo que eu fiz. Mas e quanto a mim? Quando começarei a cuidar de minha própria família? Quanto quer receber de salário? Perguntou mais uma vez Labão. Jacó respondeu: não me dê outra coisa. Se o Senhor fizer o que lhe direi, continuarei a cuidar de seus rebanhos. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, além de todas as ovelhas pretas. Elas serão meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que fui honesto. Se encontrar em meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, ovelha preta, preste atenção, a gente conhece ovelhinhas branquinhas, né? Saberá que as roubei do Senhor. Deus era com esse Jacó também, assim como era com Isaac, assim como era com Abraão. É interessante. E assim como é comigo e é com você. Maravilhoso. Versículo 34. Respondeu Labão: está bem, será como você diz. Naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho
todos os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, ou com manchas brancas, e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sob os cuidados de seus filhos, que os levaram a um lugar a 3 dias de viagem, onde Jacó estava. Assim Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho de Labão. Se a questão aqui era que as malhadas, salpicadas, eram de Jacó, o que ele fez? Ele foi lá e tirou. Veja como ele era malandrinho. E as que nascessem desta cor seria dele, Jacó, e não do Labão. Mas olha só como Deus é maravilhoso. E Jacó também não era bobo não. E aqui está um ensino para nós também. A gente não deve ser bobo hoje em dia não. A gente tem que ser esperto, como Jesus nos orienta, né? Versículo 37. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plátano, e removeu tiras das cascas, formando listras brancas nos galhos. Em seguida, colocou os galhos descascados junto aos bebedouros, onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que se acasalavam. Quando se acasalavam diante desses galhos descascados com listras brancas, um milagre acontecia aqui, ó. Davam crias listradas. Isso aqui foi um gesto de fé, gente. Isso aqui não tem nada a ver. Salpicadas e malhadas, mas foi um gesto de fé que Jacó fez. Por isso que hoje em dia eu não duvido do gesto de fé das pessoas. Alguns acreditam que se você orar por um copo de água e a outra pessoa beber, é curada. Ou se você impor a mão sobre o enfermo, ele vai ser curado. Ou se você ungir uma vestimenta e entregar para a pessoa, aquele que vestir vai ser curado. Você está vendo? Tudo é um gesto de fé. Versículo 40. Jacó separava esses cordeiros, né? Quando elas se acasalavam, davam então, de frente para essas varas, elas davam os cabritinhos ali, salpicados, né? Malhadinhos, não dava pretinho. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. Na época do cio, colocava o rebanho em frente para os animais. Na época do cio, colocava o rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim, Jacó foi formando seu próprio rebanho, que mantinha separado do de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros em frente delas, para que se acasalassem diante dos galhos. Não havia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó. Ele também não era bobo não, aí ó. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas, e muitos camelos e muitos jumentos. Gente, isso aqui era o dinheiro da época. Rebanhos, camelos e jumentos. Camelos e jumentos por causa das viagens que eles faziam, né? E os rebanhos porque é dali que tirava o sustento, a alimentação e tudo mais, né? Essa é a palavra de Deus para hoje. Nós vamos continuar essa história amanhã. Não está interessante? É muito legal, né? Glória a Deus. Tá vendo como ler a Bíblia é maravilhoso? Então você acaba aí por perceber as coisas. Que Deus te abençoe, fique na paz e a gente se vê amanhã na nossa leitura diária. Traga alguém para ler com você. Lembra que eu falei? Traga alguém. Se não é inscrito, se inscreva aqui. Um beijo no coração, que Deus te abençoe muito em nome de Jesus, que você tenha um dia poderoso. E lembra de fazer os devocionais que eu tenho colocado aqui também. Olha, são poderosos. Eu estou aí com uma série de vídeos, de 21 vídeos, falando sobre códigos bíblicos poderosíssimos, que se você aplicar no seu dia a dia, você vai ser muito abençoado. E gente, é muito conteúdo, você tem que ficar esperto, você tem que colocar em prática. Aliás, nós vamos fazer um acordo aqui. Amanhã eu vou explicar para você qual que é esse acordo, para você aproveitar ainda mais o conteúdo que eu vou colocar aqui, tá bom? Fique com Deus, até amanhã!